Hoje continuaremos com a série Ansiedade e a ótica será embasada na milenar sabedoria taoísta que se manifesta na medicina chinesa. Para fazermos a abordagem sobre essa ótica, preciso ressaltar alguns tópicos. Esses tópicos eu vou trabalhar durante essa nossa conversa. Então não temos como deixar de fora 3 pontos cruciais. Fogo, enquanto elemento, que pertence lá à teoria dos 5 elementos, mas é só nesse ponto que eu vou destacar. Coração, que está inserido dentro dessa energia, e consequentemente o que está inserido dentro do coração, que é a mente, que também é conhecido como Shen. Então a gente vai transitar por esses 3 tópicos. Eu começo pelo fogo. Olhar sob a energia do fogo, a gente tem que observar o aspecto simbólico. A gente não pode ter um olhar muito reto aqui, então tem que ter uma mente que se afasta um pouco e observa o aspecto simbólico. Por quê? Porque nessa cultura, ou nessas culturas antigas, esse olhar do todo obrigatoriamente envolve o simbolismo. Então, quando falar fogo no corpo, a gente pode pensar assim, queimou o corpo? O que significa fogo no corpo? Então, vamos diferenciar em 2 partes. Tem o fogo, que se chama fogo fisiológico, que na nossa visão, tranquilamente, poderia ser chamado de metabolismo. O que é o fogo fisiológico? Ele é responsável pela vida, pela atividade interna de toda a natureza. Imagina você sem atividade da luz num ambiente do dia a dia. Imagine-se 15 dias sem o sol. A gente sabe as consequências que geram a nível de planta, a nível de todos os organismos. Então isso é um fogo, e é um fogo fisiológico necessário para viver. Então quando se fala fogo como base do metabolismo, da atividade vital do corpo humano e da atividade da psique, é desse fogo que está se falando. É fácil você entender esse fogo fisiológico, que é o fogo que dá aquela sensaçãozinha de bem-estar, do aconchego num dia um pouco frio. Esse é um fogo também no aspecto simbólico, mas a gente entende que é um calor, né? E a nível de psique, quando esse fogo está no aspecto fisiológico, a gente chama aquela sensação agradável do calorzinho na mente, a gente chama isso de alegria. Alegria então é uma coisa harmoniosa, suave. Por analogia lá nos ideogramas, esse fogo gerando alegria, a alegria seria a perfeição de uma orquestra com todos os seus elementos atuando numa única direção comandada pelo mestre. No caso aqui, o maestro. Né? E o maestro, aqui logo eu vou comentar com vocês quem é, o coração. Mas nós temos um aspecto do fogo que ele deixa de ser fisiológico. Ele, em vez de aquecer, de transformar, dar movimento e dar vida, ele começa a queimar, ele começa a agredir. A gente já sabe o que acontece. Colocou um aquecedor, se a temperatura começa a aumentar exageradamente, ele já perde a característica agradável do calorzinho e ele começa a causar uma irritação. Então, o fogo muito intenso internamente, por exemplo, ele começa a causar lesões no corpo. Essa energia, ela começa a acelerar e a nível de psique, ela já não tem mais a coerência de uma orquestra. Eu já começo a pensar vários músicos tocando de uma forma desorganizada. Isso a gente começa a chamar de um desequilíbrio de fogo, ou fogo em excesso. A nível orgânico, ele começa a gerar aceleramentos, hiperatividades, que comprometem a fisiologia, comprometem a energia vital. E a nível de psique, isso a gente costuma chamar isso de euforia. Euforia, então, é um fogo exagerado, uma alegria que saiu, né, um movimento da alegria que saiu da ordem, entrou em desordem. Então, quando se fala em elemento fogo na medicina chinesa, tem que ficar muito claro, tá? Todos esses aspectos que eu estou comentando aqui. Então, eu prefiro sempre chamar isso de energia, porque não é um elemento estático, é uma energia do fogo. E essa energia do fogo, ela tem uma correlação direta com um órgão. Então vários órgãos que têm relação com essas energias, mas eu vou focar em um específico, que é o coração. O coração, ele
está dentro dessa energia, ele que se beneficia, ele que comanda e correlaciona com a energia do fogo. É ele que distribui o fogo. Então, quando tem calor em excesso, ou esse fogo ele começa a ser exacerbado, ele começa a gerar perturbações do coração. E quem está mais desavisado sai de um pensamento exclusivamente ocidental sobre fisiologia, anatomia. Quando fala do coração, vai pensar exatamente em quem? No órgão do coração. Então eu preciso fazer uma explanação, uma ampliação desse olhar para entender o diferencial que existe da visão da medicina chinesa com a visão ocidental. Porque na visão ocidental, de forma geral, o coração é visto como o quê? Uma massa muscular que está aí com a função de bombear sangue. De modo geral, é tratado dessa forma. A nível de medicina chinesa, ou quiser ampliar para a filosofia taoísta, o coração, lembrando que isso não é só na cultura da medicina chinesa, se você olhar na visão indiana, egípcia, povos incas, todos trabalham mais ou menos nessa linha, tá? Então já correlacionei para vocês aqui a ideia que o coração está intimamente ligado com uma das energias, que é a energia fogo, e agora eu vou trabalhar um pouco dessa relação. Mas antes de fazer essa correlação, é importantíssimo a gente entender o seguinte, que na visão da medicina chinesa, vocês vão ver as funções que a gente chama psíquicas distribuídas por todos os órgãos. É óbvio que eu não tenho a pretensão aqui de aprofundar nisso. Isso são horas de bate-papo que a gente poderia desenvolver, mas eu vou fazer um pequeno recorte. Qualquer dificuldade, em outros momentos, a gente pode ampliar isso. A ideia do coração aqui é que a mente, que aqui eu vou chamar de Shen, para respeitar a terminologia, também conhecido como consciência. Então, parte desse Shen, dessa consciência, parte dela é o que orienta a gente no dia a dia. É o nosso senso de identidade. Quem sou eu, Marcos? Quem é você que está aí assistindo? Isso é um senso de identidade que eu formo e, principalmente, qual é a função desse Shen? Ter a capacidade de organizar esses conteúdos da minha vida e poder fazer escolhas e tomar decisões. Então a função dessa parte cerebral, que eu chamo Shen, ou quiser chamar isso de ego, ou de mente individualizada consciente, são terminologias que a gente poderia utilizar, que tem função de escolher, tem função de me organizar na vida, está assentada onde? Em cima do coração, que está relacionado com essa energia que a gente chama de fogo. Vamos melhorar isso? Se ficou claro essa lógica de que tem uma energia fogo, está ligada ao coração, ela pode aquecer num sentido harmonioso ou pode hiperaquecer o coração. Só que nesse conceito tem que lembrar o seguinte, que em cima, dentro do coração, que é a casa ou a morada do Shen da mente, nós temos uma mente que depende desse estado do coração. Então, se por acaso a ideia de que existe um movimento aqui dentro do coração, a mente reflete esse movimento porque se alimenta dessa energia do coração, isso é um diferencial, uma compreensão do que a gente chama de euforia e normalmente hoje a gente chama de ansiedade no dia a dia. Então, se sua mente depende desse estado, quando eu começo a hiperestimular meu corpo, agitar o corpo, produzir esse fogo, é mais ou menos naquele conceito de que você está morando numa casa onde está insuportável ficar, porque está 45 graus, calor intenso e você tendo que resolver coisas pequenas do dia a dia. Porque quando esse coração hiperaquece, a mente não tem mais raiz e ela não cumpre mais a função. Qual é a função dela? Que a gente já comentou. A função dela é fazer escolha, tomar decisões e organizar. Como é que você pode imaginar de você se organizar, tomar decisões e dar direção para a vida com uma mente que não tem onde morar? Porque o fogo tomou conta. Então esse calor intenso, a gente costuma dizer que o Shen ficou sem morada, ficou desabrigado. E esse quadro, se ele se torna muito intenso, é literalmente uma expressão popular que a gente costuma ver. O indivíduo está fora da casinha.
Ou a história, minha cabeça está pegando fogo e eu não consigo mais fazer nada. É exatamente, pode parecer simbólico, mas se você olhar ele não é tão simbólico assim, é muito empírico, é experimentável. Então qual é o procedimento aqui que a gente costuma propor, ou as técnicas que trabalham nesse universo costumam propor? Você não foca na ideia dessa terminologia. Eu tenho que acalmar simplesmente porque tenho que acalmar. Porque a ideia de ansiedade não é uma ideia de algo a ser eliminado. Aqui a ideia de ansiedade eu já entendo que é o resultado desse fogo em excesso que perturba a atividade do coração e que a minha mente não cumpre mais a função. E quando ela não consegue mais organizar, quando ela não consegue mais se manter na individualidade, ela começa a se fragmentar. Alguns pensam que estão enlouquecendo. Talvez alguns de vocês já experimentaram essa sensação de estar enlouquecendo. Por quê? Porque quando você perde a individualidade, você não é mais um, você passa a ser vários, porque esse Shen, essa mente se fragmenta em vários, e aí você não sabe em quem se fixa. Isso é um conceito ocidental, né? Isso chamaria de loucura. Na visão da medicina chinesa, diria o seguinte: o Shen não tem mais onde se apoiar, porque o coração entrou em perturbação, entrou em desarmonia de fogo. Acho que ficou claro nesse aspecto. Então, dentro do nosso procedimento, o que a gente costuma fazer? Técnicas, pontos, áreas corporais para esvaziar esse excesso que ocorreu aqui. Eliminar esse excesso de calor, que a gente chama de fogo, que perturba o coração ou perturba a mente. E isso é empírico, é só experimentar. Então, tem vários pontos, várias formas de fazer isso, né, para esvair essa energia excessiva. Então, quando eu olho dessa forma, eu começo a entender o seguinte: eu não vou mais brigar aqui em cima. Porque não adianta eu ficar tentando apagar o fogo aqui em cima, abafar o fogo, se o combustível aqui embaixo continua. O sábio vai fazer o quê? Ele vai tirar o combustível. Não vai tentar ficar abafando e jogando água no fogo aqui de cima. Se eu tirar o combustível, aí a minha mente pode voltar para casa, ela pode se aconchegar dentro da casa dela, que é o coração, e a partir daí começar um movimento de organização. Então, quando eu vejo essa ideia de que eu vou passar uma técnica onde você não vai mais sentir a ansiedade, eu vejo com uma certa desconfiança. Porque existem duas partes daqui que têm que estar envolvidas. Uma é esse trabalho energético, você criou a base, a casa apropriada, mas a partir daqui você volta para e você faz a organização do dia a dia. Então, o procedimento, o trabalho energético é a base. Quando ela está organizada, qualquer intenção, qualquer desejo, ele é executável. Quando você não tem essa base organizada, você diz: eu preciso acalmar, eu desejo me acalmar, mas ela não tem lugar, não tem ambiente favorável a fazer isso. O convite é: vamos entender, ou melhor, vamos compreender, vamos absorver esse conceito de arrumar a casa, e depois que a casa está arrumada, você consegue fazer o que você precisa fazer. É esse o conceito. Eu continuo, tá? Eu continuo nessa série, vocês percebem que ela é ampla. Em alguns próximos vídeos, eu vou trabalhar com o conceito de patologias bem mais palpáveis, somáticas, relacionadas a essa mesma energia. Mas eu queria deixar assim bem claro, definitivamente, que o que a gente chama de ansiedade é, nesse olhar, uma energia chamada de fogo em desequilíbrio. E quando eu trabalho o fogo no seu desequilíbrio, trago ele para a sua fisiologia, a gente arruma o coração, porque não fica os excessos, e, consequentemente, acalma o organismo aqui em cima. A partir disso, você tem a escolha de fazer o que você quer na vida. Porque se você não fizer isso, o que determina o que você faz são esses fluxos desorganizados. Fique na paz, escolha um coração quentinho, mas não queimando. Um abraço e até a próxima.